mensagem de hoje tem um título: Sou mais que vitorioso. Mas que vitória? Contra quem ou o quê? E o texto base desse devocional encontra-se em Romanos 8, no versículo 34. Romanos 8, versículo 34. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós bem sabemos que todos os seres humanos, por não conhecerem a Cristo Jesus e por terem caído, serem herdeiros da queda do primeiro dos nossos pais, de Adão e de Eva, todos os homens eles nascem perdidos. Todos os homens, todos os seres humanos, eles embora tenham vida física, mas estão todos mortos, porque segundo Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, estávamos nós todos mortos, indistintamente, sem diferença alguma, seja você quem for, indistintamente todos nós estávamos mortos. E volto a dizer, separados da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Efésios 2:1 diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Então nós estávamos completamente condenados, nós éramos completamente indesculpáveis. Nós não tínhamos condição alguma, condição qualquer de nos justificar, de justificar as nossas próprias vidas, os nossos próprios delitos, os nossos pecados. Nós não tínhamos qualquer escapatória. Contudo, queridos, por misericórdia e graça, nós somos salvos. É por misericórdia e por graça. Somos salvos por graça. Somos salvos por graça através da fé. A fé é essa no nome do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e uma fé tal que nós não temos, é dom de Deus, é dádiva, Deus é quem nos dá. Então estávamos nessa condição, mas somos salvos por graça. Nós cremos, você creu, eu criei. Nós confessamos a Cristo e nós hoje vivemos para Cristo, para que Cristo vive em nós. Portanto, queridos, nós fomos salvos por misericórdia. Merecíamos a condenação, não nos foi dada. Isso é misericórdia. Não merecíamos a salvação, não merecíamos ser perdoados, absolvidos dos nossos pecados. Mas isto foi nos dado por meio da fé. E isso é graça, favor imerecido. Então, queridos, por pura graça fomos justificados. Justificados pela fé. Por pura graça nós recebemos a completa dádiva de Deus, da fé, para crermos no seu Filho. E assim nós temos garantia, por isso, pela fé em Cristo Jesus, e somente em Cristo, e somente pela fé, nós temos a garantia da nossa salvação. Você a sua e eu a minha. Eu não posso ter nenhuma convicção sobre a sua, e nem você sobre a minha. Nós temos a garantia, por isso, então, da vitória. E a vitória, que vitória? A vitória sobre a morte. Ainda que diante sobre toda e qualquer tipo de tempestade, mas pelo habitar do Espírito Santo em nós temos a garantia do selo da nova aliança. E dessa forma, a certeza, queridos, da vida eterna. Portanto, por isso, nós somos mais que vitoriosos. Não porque podemos vencer, mas sim porque Deus é quem por nós venceu. Sendo assim, Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Se de fato cremos em Cristo, se é de fato a nossa fé, ela é uma fé verdadeira, é uma fé genuína, e portanto nós cremos em Cristo, nós temos um Deus que é por nós. E dessa forma, o nosso trio infernal
Ou seja, o mundo, a carne que somos é a nossa carne, e o diabo, eles nunca, absolutamente nunca, irão nos vencer mais. Eles já estão vencidos em Cristo Jesus. Deus é por nós, queridos, porque temos o seu Filho intercedendo junto a Ele em nosso favor. Cristo está no céu ao lado do Deus Pai, o Deus Filho está ao lado de Deus Pai intercedendo por todos nós. Deus é por nós, porque temos o seu Filho justamente intercedendo junto a Ele em nosso favor, em favor de todos quanto creem no seu nome. Como também temos o Espírito Santo de Deus a todo momento nos socorrendo, o Espírito dele que habita em nós, que habita em todo aquele que nasceu de novo, que habita em todo aquele que tem uma fé genuína, verdadeira em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus está habitando neste e vem socorrê-lo em meio às suas muitas fraquezas. Ainda quando você não consiga mais orar, ainda quando você esteja sob um sofrimento tão intenso que não consegue nem sair palavras para orar a Deus, mas há uma promessa na Bíblia, há uma promessa na sua palavra, que o Espírito de Deus, quando nós não conseguimos orar ao Senhor, Ele ora por nós por meio de gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Somos de fato mais que vitoriosos, em Cristo Jesus. Afinal, sabemos que há a promessa do Senhor, que existe a promessa do Senhor, que todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam momentos alegres, sejam momentos de desastres, mas todas as coisas, elas cooperam para nós quem? Os que creem em Cristo. Quem são esses? Esses que amam a Deus. Ou seja, aqueles que creem e têm certeza em suas vidas de quão foram amados, quão muitíssimos foram amados por Deus. E não somente amados, mas perdoados. E não somente perdoados, mas também nós somos absolvidos de tudo quanto nos condenava. Então essas pessoas, elas têm convicção que tudo o que acontece em nosso redor, seja ruim ou seja bom, mas coopera para o bem de todos quanto amam, que creem e que confiam no Senhor. Sim, queridos, de fato somos mais que vencedores. Afinal, se quando éramos miseráveis e depravados pecadores, Ele nos deu, o Senhor nos deu o seu amado Filho. Quanto mais agora, se somos filhos, se somos seus filhos remidos, Ele nos dará também todas as coisas que nós necessitamos. É evidente que sim. O maior, o melhor, o que era impossível a qualquer pessoa, Ele nos deu, quando ainda éramos pecadores, quando ainda nós o ofendíamos, quando ainda nós éramos inimigos dele. E quanto mais agora que depois de crermos por meio da fé que ele nos deu no seu Filho como nosso único e suficiente Salvador, e portanto agora, depois de remido, todas essas demais coisas ele haverá de nos dar o que necessitamos. Ele haverá de nos dar graça, haverá de nos dar paz. Afinal, queridos, Ele é o Pai que está no céu e sabe tudo quanto precisamos. Quando mesmo Jesus Cristo, lá em Mateus 6, versículo 8, ele diz: o Pai, o Deus Pai que está no céu, sabe de todas as suas necessidades. Portanto, busquem a Ele em primeiro lugar. Portanto, não se tornem ansiosos por coisa alguma. Ele sabe do que vocês precisam. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe das nossas necessidades. E, portanto, Ele haverá de nos suprir. Evidentemente que não confunda os nossos desejos com nossas necessidades. Não confunda a nossa vontade do que queremos com a vontade do que Deus tem para nós. E a vontade que Ele tem, a vontade dele
ela é boa, é perfeita e agradável. Portanto, de fato, por ter em nós Ele começado, por isso tenha certeza que nós somos mais que vitoriosos, porque Ele de fato Ele começou em nós a boa obra. E Ele começou essa obra a fim de nós sermos, ao final, mais que vencedores. Ao final não, nós já somos mais que vencedores, pois é promessa dEle que Ele haverá de completar esta obra, esta boa obra, até o dia de Cristo Jesus, ou seja, até quando Jesus voltar. Ele completará a sua boa obra na minha e na sua vida. Sim, claro. É claro, queridos, que somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores, pois ninguém mais nos fará qualquer acusação. Não há acusação a nós, os seus eleitos. Afinal, somos plenamente justificados dos nossos pecados pela graça revelada em Cristo Jesus, no sacrifício dele no Gólgota, na sua cruz. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores porque nosso advogado é Jesus. É Ele que advoga por nós. É Ele que intercede por nós. Nós somos mais que vencedores porque Jesus é nosso advogado. E Deus, como juiz, Ele nos declara completamente absolvidos e justificados de todos os nossos delitos e pecados. Louvado seja o nosso Senhor. Somos mais que vitoriosos. Sim, nós somos mais que vitoriosos. Nós somos mais que vencedores. Porque por mais que queiram nos condenar, porém Jesus morreu em nosso lugar, levando sobre si o nosso castigo. Ele levou sobre si todo o nosso débito de pecado impagável. Jesus morreu a nossa morte, queridos. Então somos mais que vencedores, somos mais que vitoriosos, porque Cristo não somente morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e vive está. Cristo vive, e porque temos fé na sua ressurreição, nós, eu e você, nós que cremos, que temos confiança nele, que temos convicção da nossa fé, assim como Ele venceu a morte, nós venceremos também. Não há tema. Você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Nem a morte poderá lhe parar. Nem a morte. Ah, queridos. Ah, como de fato somos mais que vitoriosos, mais que vencedores. Pois nós estamos certíssimos que absolutamente nada, temos a certeza, nós temos convicção que absolutamente nada irá nos separar do amor de Cristo, o único que pode nos conceder a grande vitória. Não há quem nos separe deste amor. Absolutamente nada, nem tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, nada. Dessa forma, queridos, nenhuma circunstância, por mais adversa ou terrível que ela seja, que possa existir, nada, nenhuma circunstância, por mais dolorosa, por mais intransponível que pareça, que seja, nada disso poderá nos tirar a grande vitória. A grande vitória qual é? A vitória que está no amor de Cristo por mim e por você. Creia nisso. Edifique sua vida nesta confiança, pois nós somos mais que vitoriosos, ainda que enfrentando todas essas coisas, ainda que enfrentando essa quarentena, ainda que enfrentando o perigo iminente da morte, mas somos mais que vencedores sobre todas essas coisas e inclusive sobre a morte. A morte. Louvado seja o nome do Cordeiro Santo de Deus. Queridos, nós somos mais que vitoriosos, ainda que enfrentando essa quarentena, ainda que enfrentando o perigo iminente da morte, mas somos mais que vencedores sobre todas essas coisas e inclusive sobre a morte. A morte. Louvado seja o nome do Cordeiro Santo de Deus. Queridos, nós somos mais que vitoriosos, ainda que enfrentando
Que glória! Oh, glória! Como somos mais que vencedores! Como nós somos mais que vitoriosos! Pois esta tão gloriosa vitória em nossas vidas nos dá uma certeza que é inabalável, que nem o enfrentamento da própria morte, nem quaisquer desgraças desta vida, nem os poderes sobre-humanos, nem o presente e nem o futuro, desconhecido por todos nós ainda, e nem tampouco a altura ou a profundidade, ou qualquer criatura, absolutamente nada, queridos, absolutamente nada nos separará do amor de Deus, representado, revelado em Cristo Jesus, por mim e por você. Nosso caminho à salvação pela fé em Jesus é a mais rica, sublime e gloriosa vitória que nos faz certos que somos, tenha certeza, mais que vitoriosos. Deixa eu dizer uma coisa, nós não somos somente mais que vitoriosos. Nós não somos só mais que vitoriosos, nós somos hiper vitoriosos no nome do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, diz assim: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente, é anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Queridos, como podemos entender uma igreja que se diz ser mais que vitoriosa, contudo ela negligencia tão gloriosa salvação? Como é que pode entendermos? Como é que nós podemos entender? O ser humano não alcança a salvação cumprindo a lei. Não, ele não é capaz disso. A lei é boa, de fato ela é boa. Ora, não roubar, não matar, não trair, tudo isso é bom, ou não? Agora, não se cumpre, o ser humano é incapaz de cumprir a lei, incapaz de amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é capaz de amar ao seu próximo como a si mesmo. Ele não consegue cumprir essa lei, em algum canto ele vai tropeçar. Portanto, o ser humano ele não alcança a salvação cumprindo a lei. Ele não alcança a salvação fazendo obras de caridade. Mas ele somente consegue e recebe a salvação por pura graça, e nada mais do que a graça. É favor imerecido. É através da oferta de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do seu Calvário. Negligenciar aqui em Hebreus tem um significado de menosprezar. Agora eu fico perguntando, muitas vezes eu vejo alguns cristãos dentro de suas convicções, das suas posturas, num momento como esse que nós vivemos, nesse momento em que nós vivemos aqui enfrentando esse inimigo que nós não vemos, esse vírus, que já tem dizimado algumas milhares de pessoas. E nós vemos a igreja de Cristo, alguns cristãos, menosprezando tão gloriosa salvação. Eu vejo pessoas muito mais preocupadas em politizar tudo isso que está acontecendo, cristãos fazendo isso. Quem não é cristão, que é incrédulo, tudo bem. É compreensível entender. Mas como é que podemos compreender, faz de novo ali, compreender que um cristão, nesse exato momento, ele menospreza o valor da sua salvação, ele minimiza, ele passa a minimizar, enaltecendo muito mais as filosofias humanas, relativizando as coisas, a palavra de Deus.
Eu vejo muitos cristãos sendo levados por cultos cheios de muito sincretismo, de muita coisa mística, de muito ecumenismo. Assim como também eu vejo suas vidas cheias de secularismo, muito materialismo, tendenciosos à teologia da prosperidade. Muitos dizem, eu não gosto, eu não tolero essa teologia da prosperidade, mas não abre mão da sua vida de nada em favor de Cristo. É apegado às coisas, é apegado ao bolso, é apegado ao prestígio, é apegado às coisas materiais. Nesse exato momento aqui, que é o exato momento de nós glorificarmos a Deus e dizermos, Deus, Tu és maravilhoso, Tua palavra está se cumprindo, nós estamos vivendo esse momento, mas esse momento é que o Senhor está avisando, olha, haveria de acontecer, é mister que aconteça, para que assim comece a minha chegada até vocês. É o começo do fim, queridos, não é o fim, mas é o anúncio, para que nós lembremos que é confiável crer que aquele que disse que vinha, em breve virá. Você está com medo de quê? Tenha cuidado, lave as mãos sim. Se põe em quarentena sim, qual o problema? Nenhum, faça isso. Não negligencie isso. Agora não se sinta atemorizado, aterrorizado. Mas antes, se coloque diante de Jesus, na certa confiança que por meio dele pode vir o que vier, inclusive coronavírus, pode vir recessão nesse país e haverá de vir possivelmente, mas uma coisa se coloque, que a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós está nas mãos do Senhor e nele, no nome dele, nós somos mais que vencedores. Não menospreze a sua salvação. Não minimize isso. Não minimize. Eu vejo muitos cristãos mostrando que sua fé está muito mais conectada na terra do que no céu. Que sua esperança está nessas coisas dessa vida, terrena, e não na que vem, não na que está por vir. Você quer ser vitorioso? Então seja ousado, seja corajoso. Mas ousado, corajoso em saber qual é a vontade do Senhor. E muito mais ainda ousado, aplicando esta vontade em sua vida, ainda que pareça ao mundo algo ilógico e louco. Seja ousado em conhecê-lo, em conhecer a sua vontade, em conhecer a sua palavra. Sim, seja ousado em conhecer todas essas coisas, mas muito mais ousado ainda, muito mais corajoso em colocar a vontade dele em prática em nossas vidas, em viver este evangelho. Ainda que vão dizer, isso é um maluco, isso é loucura que você está fazendo, isso é loucura que você está pensando, isso é loucura que você está falando, isso é idiotice. Não se importe com isso. Porque ao final de contas, o evangelho de fato a quem não crê é loucura. É loucura. É loucura para o mundo. Mas para aqueles que por eles estão sendo salvos, é poder de Deus. Aos que nele creem, é poder de Deus para salvar. Você é mais que vencedor. Agora entenda por que você é mais que vencedor. Você não é mais que vencedor porque você vai ganhar um carro novo, porque você vai ganhar uma cura de uma doença, porque você vai ser um empresário bem sucedido, ou porque você vai passar num concurso. Não é por isso que você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor porque você creu em Cristo Jesus. E crendo em Cristo Jesus, você venceu Satanás, o pecado e a morte. Você foi livre, você foi liberto, e agora você vive para Cristo. Você antes era escravo de Satanás, agora você é escravo de Cristo.
Você vivia antes sendo puxado e levado para todo lugar. Agora quem lhe guia é o Senhor, é Cristo, é o dono, é o seu dono, é o seu Criador. E agora não somente Criador, mas Salvador da sua vida. Você é vencedor por isso. Se não é por isso que você vê que você é mais que vencedor, eu só entendo uma coisa: você está menosprezando a sua salvação, se é que você a tem. Se você não a tem, hoje é o dia. O Senhor quer derramar sobre sua vida. Quer derramar sua vida, sua misericórdia, sua graça. Renda-se a Ele. Proste-se a Ele. Confesse, mas não só de boca, mas de todo o coração. E agora não viva mais para você. Viva agora para aquele que é seu Salvador e também Senhor. É Ele quem vai presidir, é Ele quem vai gerenciar, é Ele quem vai governar a sua vida. E não há outra pessoa, não há ninguém mais indicado para estar no controle da nossa vida, quando foi dito isso essa semana, do que Jesus, aquele que nos criou e aquele que nos conhece, e que com toda certeza haverá de nos levar em segurança para o nosso destino. Qual destino? A eternidade. Vida eterna e abundante. É o que o Senhor tem para aqueles que creem no seu nome e que são mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe ricamente. Derrame sobre nós misericórdia e graça. Eu quero agora, nesse momento, orar por você. E é possível que você hoje teve um encontro com Jesus Cristo. Não sei. É possível que o Espírito Santo de Deus foi aí e te abraçou e te convenceu. É possível que nesta noite o Espírito Santo de Deus foi até o seu encontro, lhe abraçou, lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Lhe convenceu que o melhor caminho e o único caminho que existe é Jesus, porque Ele é o caminho. Que a mentira acabou na sua vida porque agora você crê na verdade e essa verdade te libertou. E você creu agora naquele que lhe deu vida, porque antes você estava morto. Mas agora, em Cristo, você foi vivificado. E se nesta noite aconteceu isso na sua vida, se você puder dar um amém daí, e que foi hoje o dia que você teve um encontro com Jesus, eu quero orar também por você. Amém? Então, faça o seguinte, me lembrei agora do nosso querido pastor Mário. Bota a mãozinha no seu coração e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado por este momento. Enche-nos, ó Deus, com Tua graça. Ó Deus amado, eu quero orar nesse instante por alguma vida, Senhor Deus, que hoje ouviu a Tua palavra e a Ti se entregou, Senhor. E que hoje teve um encontro contigo, que hoje nasceu de novo, que hoje é uma nova criatura, e que hoje é um remido, lavado pelo precioso sangue de Jesus Cristo, e que agora ele alcançou a sua salvação. E portanto ele sabe que agora ele não precisa temer mais nada, porque ele tem a Ti, Senhor. Ele tem a Ti, Pai, como o único Deus vivo. Ele tem a Ti para confiar toda a sua vida e toda a sua caminhada, e por isso ele já sabe que hoje ele é mais que vencedor em todas as coisas, sobre todas as coisas, ruins como seja. Ser com ele, Deus, o encaminha, Senhor Deus, pelo Teu caminho, e que ele venha buscar a Tua face, venha buscar a Tua vontade, no nome de Jesus, Senhor. Ao mesmo tempo, Deus, eu oro pela Tua igreja, e que nesta noite ela possa entender que ela também não deve temer mal algum. Ela não deve temer nada do que está acontecendo, o que ainda vai acontecer, que sejam piores até do que os nossos dias de hoje. Porque em Ti, Senhor Deus, nós temos a plena confiança que nada vai nos separar de Ti, Senhor. Em nada, absolutamente nada.
e que ao fim, Senhor, estaremos contigo, vivendo por toda a eternidade, como vencedores que somos, no nome do teu Filho Jesus. Assim oramos, Deus, e assim te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, derrame graças sobre cada um, né? E até amanhã, se Deus quiser. Amanhã estaremos aqui para mais uma vez glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Beijo e abraço a todos.